cada um de nós possamos sair mais fortalecidos e de onde chegamos, poder compartilhar de todo o amor que Cristo nos ensinou. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. A nossa fala de hoje é do livro Mundo Regenerado, do Divaldo, que é o livro que nós estudamos lá, né? E que cada um recebe um tema para conversar. E o meu tema, eu coloquei uns tópicos aqui no quadro, é o capítulo 17, Caridade do Amor. Então, falando sobre Jesus. E o que diz no início lá desse capítulo? Jesus viveu a caridade total no silêncio, na renúncia, nas mãos distendidas para ajudar, na entrega da sua pela nossa existência. Então, se nós pensarmos, o amor, ele é silencioso. Então, o que diz ali, ó? Jesus viveu a caridade total no silêncio. Na verdade, ele não escreveu nada de todas as maravilhas que ele fez para nós enquanto estava aqui. Quem foi que escreveram? Foram os apóstolos, não é? Foram aqueles, que bom que eles escreveram, para que hoje, né, depois de mais de 2000 anos, nós ainda tentando vivenciar a mensagem dele. Mas ele fez tudo o que ele fez sem alardes. É isso que eu me refiro. No silêncio, fazendo o bem, sem ficar dizendo o que deveriam fazer, que deveriam seguir ele. Não. O que ele dizia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, que me siga. Mas ele não dizia, tu tem que me seguir, vocês têm que me ouvir. Ele não forçava as consciências. Por quê? Porque sabia que todos nós estamos fadados a chegar um dia a uma perfeição relativa. Mas para isso vai depender da caminhada de cada um de nós, do esforço de cada um de nós. Por isso que é uma caminhada individual. Tenta fazer a tua parte, seguindo-lhe o exemplo de abnegação e devotamento. Tenta fazer a tua parte, seguindo-lhe o exemplo de abnegação e devotamento. Olha o que ele já disse para nós tentarmos fazer algo. Nós vamos conseguir, numa existência, uma mudança radical das nossas imperfeições? Dificilmente. Que bom que alguém diga que já consegue, que conseguiu, mas que nós tentemos, não podemos parar e nos acomodar, como falávamos no grupo de estudo, seja a forma que for de acomodação. Ah, eu estou bem assim, ah, eu sou desse jeito, eu já, desde que eu me conheço por gente, eu sou assim, vou continuar desse jeito. Aí o que é isso? É uma acomodação, não está fazendo esforço nenhum na mudança. Então, nós temos que tentar fazer a nossa parte no bem, por nós e pelos outros, por aqueles que estão, de alguma forma, à nossa volta. É isso que Jesus espera de nós. E a vida dele entregou a sua existência pela nossa. Como assim?
ele veio, ele sabia de tudo que iria passar aqui entre nós, não seria compreendido, seria abandonado e crucificado, morto, e tudo o que nós sabemos que aconteceu. Mas para ele provar para nós que a vida segue. Eu venci a morte. Estou aqui para mostrar para vocês, né? Depois que ele aparece para os seus discípulos. Então, é a forma que ele encontrou de dizer que a vida segue, falar da imortalidade. Imortalidade da nossa alma. Que nós temos um corpo perecível, com prazo de validade, cada um de nós, mas que a vida, ela segue. E é isso que ele provou, que como ele venceu a morte, nós também podemos vencer no sentido de seguir em busca da mudança, de seguir em busca do melhoramento interior. E a abnegação está acesa agora. Abnegação e devotamento. O que é isto? Abnegados, devotados, em termos de Jesus, diante do que ele se propôs. Ele veio para ensinar o amor, a caridade, a tratar os irmãos como iguais, que todos somos filhos do mesmo Pai. Então é isto que ele veio fazer. Então, e devotado, o que ele se propôs, ele fez até o final da sua existência. E é isto que ele espera de nós, que a gente também seja abnegados e devotados ao bem. Submissos muitas vezes diante de situações que para o momento não tem outra alternativa. Então, de nós entendermos e dizermos: seja feita, Senhor, a sua vontade e não a nossa. Imaginem aí o orgulho que ainda impera em nós. Daí nós vamos ter que nos sujeitar e entender que, apesar de querermos que as coisas aconteçam da forma que nós desejamos, nem sempre, na maioria das vezes, não acontecem como nós queremos. Então, nós vamos entender e entregar nas mãos de Deus. E Jesus, que tudo sabia, né? Espírito bem mais evoluído que nós em termos de vivência, né? Muito mais vidas, muito mais anos-luz na nossa frente, ele já nos deixou explicado no Pai Nosso, para nós ter essa certeza de que nem tudo iria acontecer da forma que nós, ainda crianças espirituais, queremos. Choramos, pulamos, pedimos, gritamos, que nem as crianças quando querem alguma coisa e os pais sabem que se derem aquilo ali, não vai ser bom, não vai ser legal para eles. Então aí o pai, a mãe, os responsáveis, o que dizem? Não, tu não vai, não dão. E aí? Assim somos nós diante da vida. E o nosso Pai Celestial, que conhece a cada um de nós e sabe exatamente o que precisamos para a nossa melhora no momento, é o que Ele nos dá. Mas Ele nos dá força, fé, perseverança, coragem para seguirmos em frente, se buscarmos através da prece, através das orações, através da leitura do Evangelho, através do Evangelho no lar, quando a gente realiza uma vez na semana, nós vamos adquirindo essa força
fortalecendo o nosso espírito para vivenciarmos as situações que se apresentam, os desafios que se apresentam para todos nós, de um jeito, de outro, para uns mais graves, para outros mais leves, mas não é por escolhas. Esse vai ter uma situação mais leve, esse aqui mais pesado. Não, é pela vivência que nós estamos tendo ou já tivemos. Quem sabe em outras existências passamos por situações bem graves e conseguimos vencer determinados obstáculos sem reclamar, com mais mansidão. E agora a situação está um pouco mais leve para alguns, nesse caso. Outros ainda não. Então precisamos passar por situações bem fortes, que é para ir fazendo esse espírito bastante rebelde ainda que temos, que carregamos, ir amainando, acalmando, para lá no futuro poder ser aqueles mansos e humildes, para podermos herdar a terra. Porque enquanto não desenvolvermos a mansidão e a humildade dentro de nós, não estamos sendo ainda dignos de herdar o planeta. No futuro, um planeta melhorado, evidentemente. E para complementar essa história, esse tema, eu pensei nessa história da Joana, deste livro Boa Nova, Chico Xavier e o espírito Humberto de Campos. Então, aqui conta desta mulher chamada Joana, da alta sociedade, e ela, do tempo de Jesus, ela era casada com um funcionário também de alto nível do Herodes Antipas. E o nome dele era Cusa. Então, daí o nome dela, Joana de Cusa. Muitos já devem ter escutado, lido sobre ela em livros. Então, ela era uma mulher da alta sociedade, financeiramente falando, mas moralmente muito evoluída, muito uma pessoa do bem, que ajudava as pessoas, que fazia muitas coisas pelos irmãos. Mas ela era muito triste, porque o marido dela, ele não aceitava Jesus, ele não, em hipótese alguma, e na época, então ele seguia um pouco os romanos com os seus deuses, e um pouco ia nas sinagogas, nos templos, então ele ficava de bem com todos e financeiramente tudo tranquilo. Mas Jesus, o Deus que era do Deus único, esse não, né? Ele não aceitava. Enfim, um dia ela consegue, naqueles encontros de Jesus, na beira dos lagos, nos campos, ela chega até a casa do Simão Pedro, onde ele estava fazendo uma pregação, e consegue falar com ele, com Jesus. E fala que ela é triste, porque ela queria muito que na casa dela o companheiro também seguisse, que ele acreditasse, que ele se voltasse para o Mestre Divino, para ele, para Jesus, que ela sabia que ele era o enviado de Deus. Aí Jesus, o que diz para ela? Que ela continuasse querendo bem o companheiro dela, fazendo tudo que ela já vinha fazendo em silêncio, fazendo a caridade com abnegação e com devotamento, que ela seguisse fazendo. Que um dia ele iria entender, um dia ele iria amá-la, mas claro que esse dia poderia ser em outras existências, porque Jesus, como eu já falei antes, ele sabe do caminho de cada um de nós, do trajeto que precisamos. Naquele momento ele ainda era uma criança espiritual, em termos de entendimento, mas um dia ele se modificaria.
ela concorda, ela aceita tudo que Jesus diz, mas ainda ela insiste. Mas, Senhor, será que não era assim? Era mais um que eu iria estar direcionando para o seu ensinamento, se eu insistisse com ele. Aí Jesus diz assim, pensa, quando alguém já tem um entendimento, que já está começando a entender, e outro que ainda não tem, não aceita, qual dos dois que vai ser mais fácil de ajudar, de levar uma palavra de carinho aos irmãos? É evidente, né? Quem que é? E aí Jesus diz para ela, não se colhe uvas de espinheiros. Quando a criaturinha ainda não está pronta, não está no caminho, não tem o que dar. É aquela história, só damos o que temos. Mas nem por isso ela deixaria ele de lado. Ela iria fazer a parte dela. Ela olha para Jesus, aceita e sai. No ela sair, ela se vira para cumprimentar ele e escuta ele dizer, "Se fiel, filha." E ela segue a caminhada dela. Se passa um tempo e ele, das posses que possuía, acaba ficando sem nada. Dá umas reviravoltas, né, nos negócios, como acontecem até hoje. E ele perde tudo que ele tinha. O orgulho, a vaidade, tudo isso foi minando as energias e a saúde física. O orgulho de não aceitar agora estar numa condição de não ter o que ele tinha antes, de não poder mais frequentar aquelas sociedades, enfim. Ele acaba desencarnando, morreu. E ela ficou com um filhinho e com uma forma de sobreviver. E agora, o que ela iria fazer? Ela foi trabalhar naquelas casas onde antes ela frequentava aquelas festas, aqueles bailes, aquelas suntuosidades todas. Agora ela vai trabalhar, cuidar das crianças daquelas pessoas. E daí as mulheres dizem para ela, mas como, Joana? Agora estou trabalhando desse jeito e tal. E ela diz, mas se Jesus trabalhou numa modesta carpintaria junto com seu pai e era Jesus, por que eu não vou trabalhar? E assim ela trabalhou, criou o filho dela, mas sempre cuidando das outras pessoas da forma que ela podia, sempre acreditando no Mestre Divino, no Deus único que ele veio trazer para nós, que Jesus veio trazer para nós essa certeza que o nosso Pai Celestial é um só. E assim se passam os anos. 68 depois de Cristo é uma época onde os cristãos eram muito perseguidos, mortos. E numa dessas que eles juntavam, né, quando eles chegavam de surpresa naqueles locais onde os cristãos se encontravam, e davam um jeito de prender e depois de matar. Então estão todos presos em volta de postes para serem queimados. E lá se encontra uma mulher, já bastante idosa, e ao lado um jovem, que é o filho. Os dois, cada um amarrado num poste, entre várias outras pessoas. E aqueles homens cruéis, os algozes, chegam e diz para ela, abjura é nega, né? Nega Jesus. E ela continua quieta, olha para o céu e fica quieta. Mas nisso, eles começam a surrar o filho dela, né, que está ali do lado. Imagina os açoites e tal, e o fogo que eles já estão preparando para começar. E o filho começa a dizer, nega, mãe, nega Jesus, olha o que vai ser de nós, pelo teu filho, por mim, nega, mãe.
Imagine a situação da mãe ali com o filho do lado, sabendo que os dois seriam mortos por acreditarem no Mestre Jesus. Mas e agora? Que situação é dela? Aí ela começa a lembrar dos tempos que ela foi feliz, porque com certeza teve aqueles momentos felizes na vida dela, quando ela era pequeno, depois os momentos que não foram muito legais, então vai passando todo aquele filme na vida dela. Ela lembra do encontro na casa do Pedro com o Mestre Divino, as palavras que ele disse para ela. E lembra quando ele disse, "Sê fiel, filha." Aí ela conseguiu entender a grandiosidade daquela frase que ele estava dizendo. E além dela ser a esposa, além dela ser mãe, de ser participante daquela sociedade, ela era filha de um Pai Celestial que estava olhando por todos eles. Lembrou da Maria aos pés da cruz com seu filho, que também estava ali sofrendo. E o que a Maria também fez? Foi abnegada, devotada, teve caridade para todos que estavam ali. Em silêncio, aguentou toda aquela situação. Imagine, de sofrimento dela ver a agonia do filho. Mas ela sabia que era por algo maior. E resistiu. Então, ela pensa em tudo isso e diz para o filho, cala-te, meu filho. Jesus passou por todas estas situações por nós. Por que nós, com todas as nossas imperfeições, não vamos passar em nome dele, né? Acreditando, mostrando para essas pessoas que estão aqui, que é o Cristo, Filho de Deus, que veio até nós. Vamos ficar quietos, sim, e passar por essa situação. E nisso, chega perto dela o que vai começar o fogo em volta e diz, o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela consegue, com um fio de voz, imagine, né, a dor que já estava sentindo ali, dizer, não apenas a morrer, mas a amar-te. Né? O algoz, aquele que ia incendiar ela, o corpo físico, mas ela ter essa caridade. Imagine a grandiosidade deste ser, que com certeza hoje já está em níveis muito mais evoluídos. Esta Joana é um espírito evoluído por tudo que ela passou. E nesse momento que ela diz isso e o fogo começa a queimar o seu corpo físico, ela sente a mão de Jesus no seu ombro, dizendo, Joana, não tenhas medo, eu estou aqui. Imaginemos nós que, graças a Deus, agora nós não precisamos provar que acreditamos em Jesus passando por aquelas fogueiras reais ali, mas temos as nossas fogueiras, cada um de nós, das nossas provações, dos nossos desafios lá na nossa vida, na nossa casa, junto dos nossos familiares, junto no nosso trabalho, seja em forma de doenças, de desajustes, mas temos as nossas fogueiras provacionais e que cada um de nós pense nessa história da Joana e que procuremos fazer a nossa melhor parte. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para demonstrar que estamos vivenciando a caridade que Jesus tanto pede para nós. Então,
a caridade da compaixão, de procurar entender os outros. Se nós somos falhos, nós temos imperfeições, o nosso irmão também tem. Ou o contrário, quando eu só enxergo defeitos no outro e esqueço que eu também tenho. Quem sabe o que eu estou vendo tanto na outra pessoa de defeito, eu também tenho. É o espelho que eu estou vendo de mim. Se não agora, lá no passado. Então, que também tenhamos esse olhar de ver o outro com olhos que o nosso mestre pedia, com olhos de compaixão, de caridade. Caridade do silêncio. Quando eu não puder ajudar, quando eu não puder fazer algo no bem para o outro, pelo menos que eu fique quieto. Não ajude a difamar, não ajude a deixar pior a situação que já está de determinadas pessoas, que não é assim que acontece. Quando chegam perto de nós, tu sabia? E aí começa a falar, é verdade, olha esse, aquele outro. Então não podemos fazer nada de bom no momento, vamos fazer uma prece, que é muito bom, né? Mas no sentido de sair a comentar, não, vamos procurar silenciar do que nós não podemos ajudar e envolver em boas energias através de uma prece. Caridade do entendimento fraternal, que vem a ser aquele que nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, todos nós, só que o que vai diferenciando cada um de nós é a moralidade que vamos adquirindo. Na medida que vamos tendo entendimento, que vamos tendo aceitação, que vamos melhorando interiormente, vamos nos tornando diferentes. Mas os nossos benfeitores, que já têm essa moralidade muito desenvolvida, nem por isso eles se acham melhores que nós. Por isso eles são os benfeitores. Porque quanto mais evoluído, mais humildes, mais simples eles são. Apesar de serem envoltos em luz, mas eles têm um olhar de carinho para nós. Que sabem que ainda estamos um tanto atrasados em evolução, nós vamos chegar lá. Então eles com carinho vão nos direcionando e nos ajudando, mas esperando que a gente faça a nossa parte. Ninguém vai nos pegar pelo braço e nos levar. Tu tem que ir para cá, tu tem que ir por ali. Não. É mostrado o caminho. Mas quem tem que caminhar com as perninhas, cada um de nós. Nunca se afaste da caridade de Jesus. A caridade do amor. O amor universal. O amor que ele nos ensina. Quando a gente começa a desenvolver um carinho pelas pessoas, que a gente gosta de estar num círculo de amizades, que a gente gosta de vir aqui, de saber que aquele dia tem um encontro, que a gente já começa a ter esse gosto de estar com essas pessoas. O que é isso? É um começo deste amor universal que o nosso mestre pede. É isto que nós um dia chegaremos a nos entender a todos. Aí, quando chegar nesse patamar, não precisa mais guerras, nem essas desavenças e todas que existem por aí. Não é? Às vezes pertinho de nós, ou longe, mas tem. Seja aquelas guerras interiores dentro de nós, ou no nosso lar, ou na vizinhança, ou lá em outro país. Mas todas são guerras, são conflitos. E aos poucos eles vão sendo vencidos. Mas na medida do nosso esforço. E é isso que nos pede essa caridade do amor. Que parece um título um tanto... Se a gente não presta atenção, o que quer dizer isto? É que nós façamos por nós e pelos outros o nosso melhor. O que eu vou fazer hoje para ficar mais tranquila? O que eu vou fazer hoje
para não reclamar, para não sair falando antes de nem ouvir o que a pessoa tem para dizer, que eu vou me controlar para não achar algo para implicar com aquele que está chegando ali. Então, o que eu vou fazer para não sair falando do lado vizinho ou contando uma história que não é boa, ou chegar e já pensar, olha, eu vou te contar uma coisa, mas será que o que eu vou contar vai deixar a pessoa feliz? É bom para ela? Vai fazer com que ela fique melhor? Se não é, nem se fala, fique quieto. Então, são aparentes pequenos gestos e atos que nós temos que ir policiando dentro de nós, para ir mudando a nós. Não adianta eu querer mudar o outro, mudar a outra pessoa. Eu tenho que modificar a mim. Eu só vou conseguir mudar as minhas ações. Por isso que essa caminhada é individual. É uma caminhada individual. Estamos todos juntos aqui, mas cada um de nós, quando sair ali fora, vai ter um entendimento, uma forma de agir, e provavelmente não vai ser igual a do outro. E nenhum está errado, cada um está no seu tempo, mas que todos busquem, que todos busquemos a nossa mudança. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça. E que façamos a nossa parte. Que façamos a nossa mudança interior. Que assim seja. Obrigada, Mestre Jesus, por todos esses irmãos e irmãs que por aqui passaram. Que sintam-se todos abençoados, iluminados, e que tenham um bom retorno a seus lares, cheio de bênçãos, de amor, de sentimento. Possamos nos reencontrar novamente em outra oportunidade. Que assim seja. Perguntar, vamos nos dar as mãos. Fazer a nossa prece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja